Meus irmãos e minhas irmãs, encerramos o ciclo do ano litúrgico com esta solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Como expliquei no comentário introdutório desta Santa Missa, o ano litúrgico tem esse papel pedagógico. Pedagogo é aquele que conduz, então nos conduz ao longo do ano a fazer uma série de meditações que nos leva a concluir que Ele é o Rei, nosso Senhor, que nos convida a proclamar o seu senhorio. E o senhorio de Jesus é deixar Ele conduzir a nossa vida, ser o centro da nossa vida, ser o sentido, a razão do nosso viver, da nossa existência. E dentro desta solenidade, nós nos deparamos com, de certa forma, essa missão real de Jesus. Ele que é Rei, exerce uma missão, um tipo de realeza. E ele exerce dentro de uma lógica que se opõe totalmente à lógica mundana. A sua realeza, ela não está baseada na lógica do poder, muito embora ele seja todo-poderoso com o Pai e o Espírito Santo, Senhor do céu e da terra. Mesmo tendo todo o poder e a autoridade, a sua lógica não está assentada no exercício do poder. A lógica do mundo geralmente está ligada a um tipo de reinado, de governo ou de autoridade que exercem domínios e que inclusive lutam e buscam o poder por pura ambição, para daí extrair vantagens, para daí extrair toda uma série de coisas que possam satisfazer a vaidade humana, o desejo humano. E Jesus, ele dá testemunho da verdade, como foi ali o finalzinho do evangelho que nós acabamos de ouvir. Ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Essa discussão sobre a verdade, filosoficamente, ela é complexa, e nos nossos tempos ela cai também num relativismo, ela cai num subjetivismo, ou seja, o relativismo relativiza o valor, unido ao subjetivismo. Na verdade, são duas coisas bem parecidas, porque quando eu relativizo algo, é a partir da minha subjetividade, do meu eu. E aí eu coloco o meu ponto de vista como centro e passo a achar que sou eu que determino o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é correto, o que não é correto, o que é justo, o que é injusto. O eu torna-se o referencial. E por isso a gente ouve aquelas frases clássicas que cada um tem a sua verdade. Olha, cada um pode ter a sua personalidade, cada um pode ter o seu caráter, cada um pode ter a sua maneira de agir, de pensar, mas verdade, existe só uma. E é uma verdade que não se impõe, porque a gente geralmente também acha que a verdade ela é imposta na lógica do mundo. A verdade, pelo menos para aqueles que creem, está em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós precisamos crer nisto. Ele é a palavra eterna, Ele é o Verbo divino encarnado. Tudo foi criado por Ele, para Ele, e é Ele que nos introduz no convívio da Santíssima Trindade para participarmos da vida divina. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é a verdade absoluta, porque no final de toda uma vida, o único que vai restar é Deus, é o seu reino e mais nada. Por isso Ele é a verdade absoluta, que está acima de qualquer outro conceito, pensamento, vontade, capricho, desejo, opinião, gosto. Então Ele dá testemunho da verdade. E a verdade de Deus, na lógica de Deus, ela passa pelo amor. O amor que é serviço, o amor que é dar e receber o perdão, o amor que é partilha, o amor que é respeito, o amor que é desapego para ir ao encontro do outro, o amor que é entrega, doação, gratuidade, generosidade, o amor que é sacrifício para promover o outro, o amor que é promover a própria humanidade, a dignidade de cada ser humano, o amor que é misericórdia, que olha para a miséria do outro e vai ao encontro para promovê-lo, para enriquecê-lo e para acolhê-lo, o amor que é justiça, que dá ao outro que lhe é de direito, o amor que promove a paz, o amor que é humilde, não é arrogante. A verdade de Deus é composta de todos esses valores e atitudes e práticas cristãs. Por isso, ela por si só é verdade absoluta. É uma verdade que se opõe à mentira do mundo. É uma verdade que deseja substituir no coração humano a lógica da arrogância. É uma verdade que na ação do Espírito quer nos ajudar a lutar contra a lógica de prepotência, de poder, de ambição, que quer nos ajudar a superar o egoísmo, a violência. É a verdade que quer nos ajudar a mentira da maldade, das armas, do acúmulo de bens, da avareza, do materialismo. É verdade que quer se opor e se opõe à lógica da competição, a um pensamento mundano que aliena, que manipula, especialmente hoje nas redes sociais. É a verdade que quer nos libertar de todo o desrespeito, de todo o apego exagerado a algo que nos escraviza, não nos deixa livres. É verdade que quer nos libertar de toda vaidade, de todo o orgulho que nos fecha para Deus e para o irmão. É a verdade que quer nos libertar de todo o comodismo que não deixa com que nós nos convertamos, que nós tomemos iniciativas, que possamos ir ao encontro de viver uma fé bem vivida. É verdade que quer, sim, nos libertar de todas as ditaduras, prepotências, opressões, injustiças e exploração, também autoritarismo. Essa lógica de poder do mundo, essa lógica de realeza, de uma falsa autoridade do mundo que se baseia nestas coisas. Deus quer nos libertar disto. É o que é, inclusive, a lógica do pecado. Por isso, Ele, na sua realeza, na sua missão real,
se contrapõe a tudo isto. É o amor que se contrapõe ao poder, ao ódio, à mágoa, ao ressentimento. É o amor que promove a vida e se contrapõe à morte, a uma lógica de morte, a uma cultura de morte que apequena o ser humano, que destrói o ser humano. O reinado de Jesus, a verdade que é Ele, é verdade por causa disto. Porque também não impõe o seu reinado a ninguém, nos deixa livres no amor para escolhermos a lógica dele ou a lógica mundana, mas também, ao mesmo tempo que nos deixa livre para fazer uma escolha, também pede que nós arquemos com a responsabilidade e as consequências das escolhas que fazemos. Porque não é uma verdade que mima, é uma verdade que orienta, que por amor corrige, não para castigar, e que orienta para o bom uso da liberdade, para que a liberdade não seja mal utilizada, e sendo mal utilizada, acabe sendo um tipo de liberdade que vira libertinagem, que vira excesso, que segue um mundanismo, uma lógica de poder de um reinado do mundo. Portanto, Jesus não se impõe, ele propõe. A lógica mundana se impõe. A lógica mundana, o reinado mundano quer sempre fazer a nossa cabeça nos alienar. O reinado mundano, a lógica de poder do mundo quer sempre estar controlando o outro. E hoje, uma das maneiras que esse controle está sendo exercido, eu insisto, são nas redes sociais. Elas são um perigo de manipulação e de tirar a liberdade das pessoas, porque impõe pensamentos, impõe comportamentos, impõe gostos, mente com fake news, manipula opiniões, manipula a própria verdade, a realidade, distorce conteúdo e ainda apresenta uma mentira, porque a vida de ninguém é aquele paraíso que aparece nas fotos, é aquele bem-estar o tempo inteiro que as pessoas postam nas fotos ou que os influenciadores ou coaches querem fazer parecer. Então, é uma lógica, a lógica de mundo da ambição, do egoísmo, da violência, da maldade, das armas, do acúmulo, da competição, da exploração, do orgulho, da injustiça, da opressão, da prepotência, das ditaduras, do autoritarismo, do apego, da vaidade, do comodismo, é uma lógica alienante e ficou superpotencializada pelas redes sociais. E aqui nós até podemos fazer um contraponto com o Evangelho, e quando Jesus é perguntado por Pôncio Pilatos, tu és rei? E Jesus diz, tu dizes isso por ti mesmo ou foi que te falaram? A rede social é um te falaram. Pilatos não fala nada por si mesmo, ele é manipulado pelas autoridades judaicas que querem fazer ele se sentir ameaçado pelo reinado de Jesus. Então, daí, dizer para o povo, e principalmente para Pilatos, que precisa condenar Jesus, porque ele se declara rei, quer se colocar no lugar do imperador. Então é uma manipulação de informação. Então isso não é uma coisa nova na humanidade, mas que foi superpotencializada pelas redes sociais. Portanto, o reinado de Jesus tem uma lógica diferente. A lógica da verdade que vem dele
que respeita a nossa liberdade porque nos ama, que propõe uma lógica nova para que nós possamos viver em um mundo novo, restaurado, nesta verdade, repito, do amor, do serviço, do perdão, da partilha, da solidariedade, da obediência à vontade do Pai, do respeito, do desapego, da entrega, da gratuidade, da doação, do sacrifício, da misericórdia, da justiça, da paz, da humildade. Essa é a lógica do reinado de Jesus. Essa é a verdade que precisa ser acolhida por nós, para o nosso bem. Uma verdade que não é apenas uma teoria, mas, acima de tudo, é um conjunto de atitudes, de práticas, de gestos concretos que acontecem a partir de uma adesão, de um sim dado a este reino, de um sim dado à vontade de Deus, de um sim dado dizendo: Senhor, reina sobre nós, reina sobre mim, conduz a minha vida com os teus ensinamentos, com os teus valores, com a tua verdade. E aqui você já entendeu o que eu falo como verdade. E por isso é um reino que possui como rei aquele que tem um amor incondicional. Que, por incrível que pareça, mesmo com o nosso abuso da nossa liberdade e mesmo seguindo uma lógica mundana, uma lógica de morte, uma lógica mentirosa que se apresenta como verdade e que tenta apresentar a verdade de Deus como mentira ou como relativa, mesmo assim, é um amor incondicional, o de Cristo, do Pai e do Espírito Santo, que vem ao nosso encontro, que quer nos resgatar, que não desiste de nós, que quer nos mostrar, quer abrir os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para não nos deixarmos manipular pela lógica mundana, pelo reino mundano, pela lógica de poder mundano. Cabe a nós nesta festa, ou melhor, nesta solenidade de Cristo, Rei do Universo, aceitar a sua condução. E aqui, o questionamento que todos nós precisamos fazer, de uma maneira tranquila, suave, não é para se condenar nem para se julgar, mas eu aceito a condução de Jesus como meu Rei e Senhor. Essa minha aceitação, ela é livre ou é porque eu tenho medo da condenação? Essa minha aceitação é livre ou é porque eu acho que ela se impõe? Porque Jesus não impõe nada a ninguém. Essa minha aceitação é livre ou é porque eu quero dar satisfação à sociedade? Essa minha aceitação é livre ou é porque eu tenho uma mentalidade mágica, de ritualista, e aceito dentro dessa mentalidade? Porque a aceitação livre da lógica, da verdade que vem de Deus, do seu reinado, é perceber o seu amor, é notar que somos amados e que a graça dele nos envolve e nos sustenta o tempo inteiro. É a partir daí ter um coração agradecido que acolhe esse amor, que acolhe os seus ensinamentos nesse amor, que são feitos por amor para a nossa salvação, para a nossa felicidade eterna. E acolhendo como convicção. O que eu digo acolher como convicção?
Sim, eu concordo que o amor é um bem e eu vou me esforçar para colocar na minha vida. Sim, eu concordo que o serviço é um bem, eu vou esforçar para colocar ele na minha vida. Sim, eu concordo que o perdão é um bem, então eu vou me esforçar para colocá-lo na minha vida. Sim, eu concordo que a partilha é um bem, então eu vou me esforçar para colocá-lo na minha vida. Sim, eu concordo que a obediência ao Pai é um bem, então eu vou esforçar para viver essa obediência. Sim, eu concordo que a entrega, a gratuidade é um bem, a doação e o sacrifício são bens, então eu vou me esforçar para colocá-los na minha vida. Sim, eu concordo que a misericórdia é um bem, então eu vou me esforçar para ser misericordioso como Jesus é misericordioso. Sim, eu concordo que a justiça é um bem, então vou me esforçar para praticar a justiça. Sim, eu concordo que a humildade é um bem, então vou me esforçar para ser humilde. Ou seja, isto é uma aceitação convicta. Eu concordo, estou aderindo livremente e estou me esforçando com a graça de Deus para colaborar com essa lógica, com essa verdade, com esta lógica do reino de Deus. E a partir daí eu sou renovado e restaurado pela graça. E a partir daí a minha renovação, como essa semente de mostarda, vai também ajudando por um testemunho de esforço, de luta, a renovar os irmãos, as irmãs, sabendo que não sou eu que renovo ninguém. Meu testemunho estimula o outro para que o Cristo toque no coração e para que ele reine nos corações e renove o coração das outras pessoas. É um amor de correspondência, é uma verdade vivida por correspondência, é uma adesão consciente, sem medo, é uma adesão feita não por superstição, ou por tradicionalismo, ou porque alguém está me impondo, é uma adesão convicta. Uma fé dessa não é abalada de jeito nenhum. E torna-se uma correspondência de amor a Deus, uma verdade interiorizada e, por isso, vivida. Então, a pergunta se faz para nós: eu aceito a condução de Jesus na minha vida, o senhorio de Jesus na minha vida? Eu vejo Ele como Rei? E como é que eu vejo Ele como Rei? Na lógica do mundo ou na lógica dele, da verdade dele? Eu estou disposto, no caso das mulheres, eu estou disposta a seguir as suas orientações, a aceitar a verdade, e aqui mais uma vez, como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, eu estou disposto a aceitar a verdade, que luta para que eu ame, para que eu sirva, para que eu perdoe, para que eu partilhe, para que eu obedeça, para que eu respeite, para que eu me desapegue, para que eu promova a paz, para que eu seja humilde, para que eu promova a justiça, para que eu seja misericordioso, para que eu me doe, para que eu me sacrifique, para que eu me entregue, para que eu promova o próximo e corresponda ao amor de Deus? Eu estou disposto a aceitar esse reinado sobre mim? Esta pergunta fica para cada um responder com a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.